Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, com alguns temas bem interessantes. Bem, então é isso. Vamos devagarzinho começando. As pessoas vão chegando, vão entrando. Eu acho que sempre tem gente que não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a minha trajetória. Eu me chamo Sérgio Seixas. A minha trajetória, eu vim desde 1981 estudando e trabalhando com astrologia, mas antes disso eu me formei em composição pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e na Faculdade de Música. E aí teve literatura, dramaturgia, música na minha vida, foi isso o início. E lá para 2000 entrou a medicina chinesa, shiatsu, acupuntura, fitoterapia chinesa. E em 2005 começamos uma pesquisa, eu e Lígia Franklin, minha esposa, sobre uma outra história da humanidade. Talvez pudéssemos até falar, quem sabe, uma verdadeira história da humanidade, né? E desde 81, nessa trajetória ininterrupta de estudos, pesquisas e tentativa de trazer à consciência uma série de informações que nos foram, de alguma forma, subtraídas, né? E hoje, na verdade, o nosso encontro vai falar sobre isso. Na verdade, é o que eu tenho me dedicado ao longo de anos, é tentar mexer com esse estado de torpor, esse estado de auto-adormecimento, auto-esquecimento, auto-abandono, né? Bem, e aí também, nesse meio do caminho, eu sou um cofundador da Terra de Judá e também um co-criador do 639, um aplicativo de relacionamentos conscientes. Falar em Terra de Judá, nós temos um trabalho gratuito de psicologia, filosofia, espiritualidade, meditação, um trabalho, na verdade, de autoconhecimento. Quem quiser conhecer, não paga nada, é totalmente gratuito. Tem que pedir para ser adicionado. É um trabalho online no WhatsApp. Tem que pedir para ser adicionado pela Rosa Valgode, no WhatsApp DDD 21 985058500. DDD 21 985058500. Esse é o WhatsApp para quem quiser participar de grupos de autoconhecimento, totalmente gratuito, pela Terra de Judá. Então vamos lá, vamos começando devagar. Hoje tem, para variar, tem muito material. Eu vou tentar usar o meu poder de síntese. A pergunta que começa o nosso encontro é: qual psicologia? Ajuda? Aonde? Bem, e o que eu vou falar, ele é fundamentado também numa visão da arqueoastrologia. Vocês vão reparar, eu vou sempre levando a arqueoastrologia, que é um sistema criado por mim e por Lígia, de abordagem do ser humano, uma espécie de um GPS do processo de autorrecordação. Bem, então vamos lá. A nossa história, a nossa saga, na verdade, passa por esse pronome eu, esse misterioso pronome eu, né? Esse eu em busca de si mesmo, esse eu em busca de si mesmo, esse eu. Quem é esse tal de eu, né? Que eu procuro amar, preciso amar, tento amar e muitas vezes me trato tão mal, vou na direção oposta. Esse eu, ele tem substância, ou na verdade ele é insubstante. Quando a gente morre, esse eu vai para onde? Né?
esse eu que a gente luta tanto, briga tanto para se autoafirmar. Aliás, vamos fazer uma recapitulação bem sintética, porque esse não é o nosso objeto aqui hoje, da nossa história, né? Na pré-história, a gente tem marcado a busca de sobrevivência e medo. Aquela noite escandalosamente negra com aquelas estrelas, aquele mistério, as tempestades, os animais selvagens, é sobrevivência e medo do que possa vir. Está longe da gente conceituar um eu aí de um ponto de vista da psicologia, né? Temos ali hominídeos tentando sobreviver. Já na antiguidade, isso eu estou falando de 4.000 anos já, antes de Cristo, é marcado, isso levou quase uns 4.500 anos, o poder e a força. O poder e a força. Ou seja, ainda não dá para falar no pronome eu de um ponto de vista mais sofisticado, mais elaborado, mais profundo. Sim, claro, eu quero dominar porque eu sou mais forte, eu vou invadir teu condado, teu reino, teu lugar e eu vou dominar porque eu sou mais forte. Então, o poder e a força. Mas mais na frente, reparem o processo evolutivo dessa coreografia do eu, dessa saga do eu em busca de si mesmo, né? A gente entra na Idade Média, que leva uns 1.000 anos, de 476 a 1453 anos depois de Cristo, a gente vê a Igreja e o Estado, ou seja, a fé e o poder unidos. São 10.000, são 1.000 anos com coisas incríveis, que eu não vou me deter aqui, mas barra pesadíssima. Barra pesadíssima é a Idade Média que, de alguma forma, ela não acabou ainda. Tá? Quando a gente pensa em consciência, em processo evolutivo, podemos dizer que essa Idade Média ainda não acabou. E depois, em seguida, com a queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, a gente tem a Idade Moderna, que aí a gente fala do homem, a ciência e as revoluções sociais. E ali também aparece o Renascimento tentando focar na palavra homem, homem no sentido de humanidade, né? Porque foram 1.000 anos onde Deus, Deus, o governante, Deus, o governante, Deus, o governante, e o resto, Deus, o governante e o resto. E aí o renascimento do homem, né, na idade moderna é muito importante. Repare então a evolução desse eu em busca dessa autodescoberta, dessa autoevolução aí, essa autorrecordação. E depois da Revolução Francesa, 1789, a gente tem a Idade Contemporânea, que até a Segunda Ordem é onde a gente se encontra. A gente é marcado pela tecnologia, consciência e revoluções comportamentais. Revoluções comportamentais. Tecnologia. Né? Bem, um eu desconhecido e a sua saga de autoafirmação, né? Até a autocontemplação. Aqui já tem uma pista da autoafirmação até a autocontemplação. Aí nessa frase já está embutido uma ideia de um processo evolutivo. Agora, uma revolução em curso se dá no século XIX e no século XX. E é aí que eu vou me deter. Uma certa decifração de nossas motivações ocultas. As nossas motivações ocultas. Né? Lembrando que, para a arqueoastrologia, os planetas são instâncias da psique e os signos são arquétipos da jornada, as 12 etapas da jornada de nos tornarmos indivíduos, ou por outra, seres não divididos. Então, na visão da arqueoastrologia, os planetas são instâncias, são núcleos, são conteúdos, são pulsões da psique. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, enfim. E os 12 signos, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, são arquétipos que vão falar, que vão dar as pistas, vão dar as digitais do caminho que nos leva ao nosso processo de nos tornarmos quem somos. Ou seja, nascemos com um manual, né? Bem, já que falo que os planetas são pulsões, né, são pulsões psíquicas,
Urano foi descoberto em 1781, século XVIII, ali na iminência das revoluções sociais, preparando a Revolução Francesa. Urano. Qual é a relação entre a descoberta, a gente conseguir enxergar, conseguir ver, conseguir perceber esse planeta e na psique coletiva algo se manifestar? Netuno, por exemplo, foi descoberto em 1846. E aí, século XIX, eu diria que surgem os pais, entre aspas, do inconsciente e das psicologias. Os grandes psiquiatras e psicólogos que viriam se consolidar no século XX nascem no século XIX sob a égide dessa pulsão netuniana na psique coletiva. Urano, Netuno e Plutão são planetas transpessoais. Eles não falam exatamente de coisas do João ou da Maria especificamente, e sim do João e da Maria enquanto ser no cosmos, enquanto ser no mundo, enquanto ser mais amplo. Diferente de Mercúrio, Vênus, Marte. E no século XX a gente tem a descoberta de Plutão em 1930. E aí é propriamente a consolidação da psicanálise, né, a consolidação da psiquiatria, da psicologia. Essa semente veio no século XIX e ela germina intensamente no século XX. Isso é uma espécie de uma agenda. Eu estou trazendo aqui uma agenda para a gente perceber que tem uma condução invisível. Estou com o telefone agora, por isso que eu levei um choque aqui. Tem uma condução invisível nessa agenda de nos levarmos para um determinado lugar. Que esse é o motivo do nosso encontro aqui. Bem, então, a partir disso, surgem em relevo, em destaque, buscas, conceitos, noções do inconsciente. Agora reparem a qualidade dessa revolução. A gente já teve revoluções da máquina a vapor, revoluções do telescópio, revoluções da roda, né, da bússola, revoluções quando conseguiam canalizar as águas para fazer as civilizações perto dos rios, né? A revolução de Gutenberg em relação à imprensa, né? A revolução da primeira Bíblia traduzida, né, para o alemão propriamente dito, quer dizer, tendo acesso para as pessoas poderem tentar entender. Mas do século XIX para o século XX, parece que o ser humano vai para o divã, o eu vai para o divã. E, particularmente, a gente tem dois nomes muito importantes, e ambos do signo de Touro, que é Marx e Freud. Mas eu vou me deter mais aqui no aspecto freudiano e as suas decorrências, porque, para mim, essa é a maior revolução, quem sabe, não sei se eu diria de todos os tempos, não, mas é uma revolução absurda, porque essa revolução contempla a ideia do nascimento desse eu propriamente dito, não de um eu que quer se autoafirmar mediante a violência. Hoje a gente encontra, evidentemente, pessoas que vivem na Idade Média, pessoas que vivem na Antiguidade, pessoas que vivem na Idade Moderna, mas a psique coletiva coloca na agenda que nós precisamos ocupar essa agenda que é das descobertas de quem é esse eu verdadeiramente. Que ele não se define por um ser competitivo que busca sobrepujar o outro, é muito mais do que isso. Então surgem em relevo abordagens do inconsciente, do consciente, do ego, do id, do superego. A gente já começa a falar com mais intensamente de neurose, psicose, histeria, fobia, perversão, complexos, libido, pulsão de morte, transferência, contra-transferência, inconsciente coletivo, sincronicidade, mecanismo projetivo,
luz e sombra, mecanismo de defesa, estrutura fálica, livre associação, recalque, ressentimento, culpa, impedimento da satisfação sexual, restituição da função do desejo, auto-boicote, autossabotagem. Eu poderia continuar com uma lista aqui de 2, 3, 4, 5 páginas falando de conceitos que não são meramente teóricos, eles vêm da observação do comportamento humano, dessa tentativa desenfreada, enlouquecida de ser feliz, na verdade, de ser feliz. A gente fala em se autoafirmar, em conquistar, em chegar em determinados lugares, realizar objetivos e tudo. O resumo da ópera é a busca da felicidade. E no meio disso tudo, inconsciente, id, ego, inconsciente coletivo, sincronicidade, sombra, luz, mecanismo de defesa, mecanismo projetivo, libido, pulsões de morte. No meio disso tudo, que eu insisto em dizer que é um momento glorioso, especialmente no século XX, onde vai ficando muito claro aonde a gente deve focar. Porque não adianta a gente ter uma tecnologia assim, maravilhosa, com coisas a nosso alcance, se a gente é incapaz de usufruí-la. Se a gente é incapaz de estarmos presentes, autênticos, originais, singulares, nós mesmos, usufruindo esse ou aquele aparelho. Existem várias agendas, eu estou lidando aqui com uma agenda da psique coletiva, usando a arqueoastrologia, que se situa como Hermes Trismegistus, que é assim em cima como embaixo. Esses planetas que estão no alto, eles estão embaixo, eles estão aqui dentro. Mas existem outras agendas perversas, agendas que fazem com que a gente se distraia, que a coisa menos importante é que a gente esteja presente, usufruindo conscientemente das coisas, e sim que a gente consuma um aparelho mais moderno, um carro mais moderno, né? E a gente continua na Idade Média, ou então na Idade Moderna, ou na Antiguidade, porque essas idades, historicamente, elas são delimitadas, mas psiquicamente não. Não faz muito tempo a gente viveu um retrocesso à Idade Média, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista simbólico, com reações, com ações, com atitudes que não encaixam com todo o conhecimento que a gente traz de milhares de anos, né? E surgem algumas correntes de abordagem da alma humana. Reparem, correntes que tentam abordar a alma humana, a psique humana. Correntes freudianas, lacaniana, junguiana, kleiniana, reichiana, winnicottiana, gestalt, abordagem cognitivo-comportamental, transpessoal, etc, 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 etc. E cada um se identificando, né? Pessoas um pouco mais extrovertidas se identificando com um tipo de abordagem, pessoas mais introvertidas com outro tipo de abordagem, e eu vou continuar insistindo e batendo palma. Que glória, que a gente não está mais na pré-história, que é o medo e a sobrevivência. Eu sei que nesse momento você pensou, mas quem disse que nós não estamos no medo e na sobrevivência? Essa é a agenda perversa, né? Agenda de instâncias do poder público, de camadas mais elevadas que fogem, inclusive, a nossa captura. A gente não sabe muito bem quem é que governa fulano e beltrano. A gente que estuda a história oculta, a gente sabe. Nós que estudamos a história oculta, a gente sabe quem está manipulando os cordões, né? Mas praticamente 100% da população planetária acha que são os presidentes, né, são os governadores, acreditam nisso. E tem essa agenda perversa que faz com que a gente não possa crescer emocionalmente, crescer psicologicamente. No fundo, isso tudo é para conhecer quem de fato é esse tal de eu. Tudo isso que eu falei, de mecanismo projetivo, luz, sombra, id, ego, superego, no fundo, isso tudo é um esforço, é um empenho para que nós pudéssemos conhecer quem de fato é esse eu. As relações, esse eu nas relações com o mundo à volta e
mais na frente, decifrar as digitais que nos levam à experiência de unidade. Que na Terra de Urdá a gente chama no conceito de estado díper, que é um estado de diferenciação e pertencimento. Tudo isso que eu estou falando é tentar mostrar um alinhavo, uma costura, que é a gente botar uma lupa no pronome eu, que vem lá de trás da história tentando se autoafirmar, tentando dominar, assim como tem penso, logo existe, eu te destruo, logo existo, e por aí vai. Né? Mas, trabalhando através da arqueoastrologia com a psique coletiva, você percebe que a agenda, o momento é outro. Inclusive, a gente está nas vésperas de uma transição de era. Já estamos numa transição planetária. E um percentual muito grande da população vai ficar no meio do caminho. Um percentual muito grande da população planetária vai ficar no meio do caminho. Porque não só não foi instruída, orientada, educada, porque isso é de interesse dessa outra agenda oculta, como também não se interessou, porque eu acho que dar conta do dia a dia e ter algum prazer, dar conta do dia a dia e ter algum prazer, parece que essa é a única agenda da grande maioria da população. Aí vem a pergunta que dá origem ao nome do nosso encontro. O que as psicologias se permitem indagar? O que as psicologias se permitem indagar? Até onde as psicologias se sentem autorizadas a ir? Vou entrar agora num terreno um pouco mais delicado. A gente já sabe que as psicologias lidam com o nosso passado, a nossa infância, adolescência, entrada na idade adulta, relação com pai, mãe, avós, família, a relação nossa com a sociedade, conflitos de casamento. Esses conflitos de casamento nos remetem à nossa infância, à nossa história de vida. Isso é apenas maravilhoso, isso é apenas maravilhoso, apenas maravilhoso. Não se teve isso. Século XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, Idade Média, Antiguidade, não se teve isso. Era piloto automático, vamos para a sobrevivência, vamos. Éramos trogloditas, ricos, pobres ou miseráveis. Mas a agenda, os mandatos do céu, né, os ciclos da psique coletiva, falam assim, gente, olha só, a fila anda, nós estamos em outro momento. O que as psicologias se permitem indagar? Então, uma coisa que eu coloquei, que é o óbvio, é, quem sabe, capturar a nossa neurose através da nossa história, de como é que a gente lida com os fatos que ocorrem com a gente e tentando entender a raiz disso na nossa história. Mas agora eu vou complicando um pouco. E a pergunta insiste. Até onde as psicologias se sentem autorizadas a ir? Nessa transição planetária e transição de era, a gente está já há bastante tempo fazendo a migração da era de peixe para a era de aquário, e isso tem uma relevância concreta, objetiva, prática, palpável, tangível. O que a gente vê acontecendo são identidades descompactadas. Esse é o ponto mais importante, identidades descompactadas. A gente na Terra de Rudá traz um conceito que é a era da descompactação. Quando você é aquela coisa dura, coesa, rígida, pronto, você é isso e não é aquilo. Nossa, já resolveu uma opção de problemas. Mas quando você vai craquelando, quando você vai abrindo frestas, quando você vai percebendo que você é isso, mas é aquilo, e também é aquilo outro, o nome disso é liberdade, criatividade, expansão, um amor mais amplo. Mas aí vem a pergunta, sei lidar com isso? Eu sei lidar com isso? Eu tenho uma estrutura de ego que é capaz de lidar com essa pluralidade, essa descompactação identitária? Eu estava me identificando com um dado perfil, eu sou assim e não sou assado. Hoje eu estou descobrindo que eu sou assim, sou assado e sou cozido. Se eu dou conta disso, olha, vamos voar.
Mas a grande maioria da população planetária não sabe nem do que eu estou colocando, nem do que eu estou falando, ou seja, a gente vai para o problema número 1, que é a idade emocional da população planetária é uma idade infantil e pré-adolescente. Então, descompactação identitária, identidade descompactada, isso vai cair na prova? Vai cair na prova. Vai cair na prova e vale 3, 4 pontos essa questão. Por conta disso, a gente vai falar de famílias abertas. Famílias abertas. Eu não preciso entrar em detalhes, que a gente sabe que hoje que as famílias não são como algum tempo atrás, né? Pai, mãe, filhos e ponto. Não, tem os agregados, tem os enteados, os padrastos, tem os avós de postiços e tudo mais. Maravilhoso. Eu quero que vocês entendam que isso não é fruto de uma fase, que isso não é fruto de um caos, de uma confusão. O caos e a confusão é não saber lidar com isso, né? Não sei lidar. Quando eu não sei lidar, tudo é meio confuso, tudo é meio caótico. Mas isso é o que tem que acontecer e o que estava previsto. Essas famílias abertas, as sexualidades emergentes. Isso, então, mexe tremendamente. As pessoas que estão ainda na Idade Média ou na Antiguidade se sentem aviltadas, se sentem ruborizadas, se sentem envergonhadas de uma coisa genuína que está acontecendo na psique coletiva e individual, que é essa descompactação identitária do próprio sexo. Lembrando que a fonte primordial é andrógeno. A gente passou a existência inteira chamando de Deus no masculino. Então, o Deus único é masculino. Agora, quando fala a deusa, tem várias deusas. Tem várias deusas. A gente também pode dizer que tem vários deuses, mas quando fala Deus, sabe que é um masculino e é um só. E quando fala deusa, não. Deusa parece que é uma de tantas, né? Mas, na verdade, essa energia amorfa, que não tem uma forma tangível, que a gente chama de Deus, é andrógeno, tem um masculino e um feminino dentro. E como nós somos fractais, como nós somos pequenos átomos desse grande corpo, nós também somos masculino e feminino. Eu não estou falando nenhuma novidade. A novidade, quer dizer, teoricamente tem uma novidade. A novidade é como é que eu posso permitir isso. Então eu tenho que necessariamente ser hétero, ser homo, ser bi, ser trans? Não. Mas acolher, primeiro que algumas fantasias no plano do imaginário, do plano do inconsciente, no plano dessa interioridade, vêm alguns apetites que num passado não tão distante a igreja repudiava e mandava para a fogueira. Quem ainda se encontra na Idade Média tem esse pânico, esse pavor, mas quem já chegou na Idade Contemporânea, estamos na iminência da pós-contemporaneidade, já se permite viver algo que é genuíno dessa agenda da psique coletiva, essa agenda atualizada, os upgrades que o próprio céu faz, os upgrades que a própria psique faz. Então, as sexualidades emergentes. O que são sexualidades emergentes? Primeiro que já está no plural, são várias sexualidades, várias identidades sexuais que emergem de dentro para fora. Dependendo da tua relação com esses apetites, dependendo da tua estrutura de ego, da tua maturidade emocional, você pode acolher, sustentar ou reprimir, né? Lembrando que o universo da evolução, o universo evolutivo, o universo amoral. Não tem certo nem errado para essa ou aquela escolha sexual. Então, nesse momento, o que as psicologias se permitem indagar? Ok, isso aí já está sendo trabalhado já há um bom tempo nos settings terapêuticos. Economias em transição, né, no planeta, em estado de transição, não se sabe ao certo para onde a gente está indo. Políticas binárias erodindo, né, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. A gente não quer mais esse lado binário. A gente está saindo de um aspecto binário para um aspecto plural.
E esse aspecto plural, ele sempre leva a uma unicidade, uma unidade, um desejo de unidade. Mas esse desejo de unidade, ele não vem do dois, ele vem do plural, ele vem dos muitos, que retornam ao um. Essa é a saga evolutiva nossa, retornar à fonte primordial, que é um organismo uno, onde tudo cabe. E a gente chama esse organismo na Terra de Rondá de agora. A gente chama Deus, ou fonte primordial, de agora, porque o agora ele está em todos os universos, em todos os sistemas estelares, em todas as constelações. Aqui nesse momento que eu falo, essa ideia de onipresença, de onisciência, de um único corpo totalmente plural. Né? Então, políticas binárias erodindo, inteligência artificial se relacionando com a psique, vai ser uma complicação. Esse é um ponto dificílimo para as psicologias lidar. O que a inteligência artificial vai colocar na pauta para lidar com a abordagem das psicologias, como lidar com isso? Né? Sem falar em coisas práticas como a extinção de muitos empregos. Né? Isso não foi a primeira vez que aconteceu, isso aconteceu em outras vezes, né? Quando a máquina a vapor, quando a gente sai de um processo de mais manufatura e entra num processo de industrialização. Só que agora é briga de cachorro grande, agora é a coisa mais feia, a coisa mais... E eu não sou daqueles que digo freia a tecnologia porque as pessoas não podem perder o emprego. Não, a gente que saiba fazer os upgrades necessários, que a gente que saiba fazer as adaptações necessárias, que a gente não pode parar a tecnologia. O que a gente não pode por exemplo, a tecnologia é tudo de bom. A gente tem que evoluir do ponto de vista ético e do ponto de vista do nosso amadurecimento emocional. São duas coisas que é importante. Em primeiro lugar, nosso amadurecimento emocional / psicológico. Eu não estou nem me preocupando com a espiritualidade nesse momento, porque uma coisa que antecede a espiritualidade é a gente estar mais coerente com aquilo que a gente está sentindo. A gente está mais em acordo com a nossa subjetividade, com o nosso sensível. A gente está amadurecendo. Né? Isso nos leva também a um padrão ético. E aí pode vir a tecnologia que for, que a gente não vai fazer bobagem. Mas não é o nosso caso. A gente não se preparou e a tecnologia chegou. E isso que a gente está vivendo é 5% do que ainda virá. Né? E só para jogar uma bomba atômica aqui, e também a consciência de que vivemos num holograma. Isso certamente não está sendo abordado ainda nos settings terapêuticos, exceto num caso ou outro, a ideia daquilo que a gente chama de realidade ser um grande de um holograma. Um holograma dentro de um holograma, dentro de um holograma. Esse quem vos fala aqui nesse momento pode ser um avatar de um outro eu, de um outro eu, de um outro eu. Mas não vamos pirar na maionese, não vamos viajar na maionese, que estamos dentro de um holograma, já está claro para meia dúzia de gatos pingados, né? E isso, num certo sentido, não muda nada, isso, num certo sentido, muda tudo. Não muda nada porque então nós estamos no holograma no século XII, XIII, XIV, XV, estamos no holograma, só que a gente não sabia. Hoje a gente vai tomar cada vez mais consciência que vivemos no holograma. E muda tudo em que sentido? Eu começo a olhar para essa ideia de eu com uma certa virtualidade. Quando eu percebo que o meu desejo, a minha ambição, a minha ambição, esse meu eu é de uma virtualidade, quanto mais eu posso dar um salto qualitativo na minha existência. Muitas das pessoas morrem grudadas no ego, morrem abraçadas no ego. Quando a gente descobre e vai descobrir que vivemos um holograma, não tem nada mais, um exemplo mais contundente do que o próprio ego como um holograma. Mas o nosso assunto não é esse. O que as psicologias se permitem indagar, até onde as psicologias se sentem autorizadas a ir? Temos o passado kármico, né? Temos o passado kármico, que eu afirmo que as psicologias
um pouco mais na frente, vão começar a considerar formações que contemplem essa abordagem para além da infância consciente ou da adolescência consciente. Nossas origens também, as origens do Homo sapiens, as nossas origens, né, de hominídeos, hibridizados com exoseres. Nós somos hominídeos que fomos hibridizados geneticamente por exoseres, por seres que não são daqui. E além disso, nós somos fractais da fonte, somos pequeninos átomos do corpo da fonte primordial, né, que a gente chama de agora. Essa fonte primordial não é um Deus que mora em determinado lugar, não. É o agora. Essa é a minha visão. Somos uma experiência. Se vocês estão sentados, eu vou dizer algo que Jung falou já tem tempos atrás e causou um buchicho muito grande e ainda causa buchicho. Você vê como é que a gente tem dificuldade de evoluir, né? Somos uma experiência para a evolução de Deus, que é em tudo e todos. Nós somos uma experiência para a evolução de Deus. E este Deus que é em todos nós e tudo o que existe. Ou por outra, nós evoluímos em Deus, que evolui em nós. Ou ainda, esse único corpo chamado agora, ou seja, Deus, ou seja, fonte primordial, evolui se auto-experienciando. Lembrando que perfeição é o estado de constante aperfeiçoamento. Eu sou de um tempo onde acreditava que existia um Deus num determinado lugar e que as igrejas e as religiões tinham uma espécie de protocolo, como é que dá, esqueci o termo, tinham autorização para representá-los, esqueci o nome, tinha um documento que pudesse representá-los, né? E com o passar do tempo, na medida que a gente se aproxima do conhecimento com C maiúsculo, na medida que a gente estuda e aprofunda, e medita, e faz trabalhos, imersões profundas, a gente percebe que as religiões, até a terceira página, elas são muito interessantes do ponto de vista do estudo arqueológico, do estudo antropológico, do estudo psicológico, que até a terceira página as religiões são importantes para botar uma certa ordem na casa, do ponto de vista um pouco mais moral, né? Tem religiões que ajudam realmente aquela pessoa que bebia, ou que batia na mulher, ou que maltratava os filhos, mas a partir da quarta página, quinta página, a religião é perigosa. É perigosa. Eu diria até com gotas de perversão. Isso tudo vai ficar claro, não hoje aqui, mas isso vai ficar claro. Está batendo na porta informações e conhecimentos que estão sendo liberados, inclusive na internet, por pessoas idôneas, para a gente refletir. Escuta, que roubada que a gente entrou, gente. Que roubada que a gente entrou. Procuração. A Val falou aí, exatamente. É como se Deus desse a procuração para as religiões representadas. Exatamente, procuração. Então, vem uma pergunta assim, por que tanta raiva, por que tanto ódio, por que tanta submissão nas relações entre autoridade e humanidade, entre autoridade e humanidade? A quem alimenta o nosso medo? É uma pergunta que a gente já não faz mais, porque vida que segue, a nossa agenda é feita de tal ordem, para a gente não fazer muito contato, para a gente ir empurrando com a barriga, porque no final do mês a conta tem que fechar. Mas se você para um pouco, por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta submissão nas relações entre autoridade e humanidade? Ao estudar a nossa saga, a gente percebe um ódio das autoridades em relação à humanidade. A recíproca também é verdadeira. É um casamento
de ódios e medos do que você é capaz de fazer comigo. A quem alimenta o nosso medo? E aí, Javé, que o verdadeiro nome dele é Enlil, detesta e sempre detestou a humanidade. Bem, esse é um assunto que eu não vou me deter aqui, mas eu vou provocar vocês, eu preciso provocar vocês, porque isso, inclusive, isso está disseminado na internet com gente picareta e gente muito idônea, muito legal, falando sobre a nossa verdadeira história. Essa verdadeira história que foi acessada através das tabuinhas de argila, mais de 24 mil tabuinhas de argila encontradas em Nínive, que foram sendo traduzidas numa escrita cuneiforme dos sumérios. E ali estava registrado fatos históricos. Como se plantava, como se colhia, como se vivia, como se construía uma casa, como se fazia um lago, uma represa, como se fazia uma praça. Tudo registrado. Inclusive a história da humanidade. Que o lado perverso da ciência, tudo tem os dois lados, né? Nesse momento eu não estou falando do lado maravilhoso da ciência, eu estou me referindo ao lado perverso da ciência. Fez questão de dizer que nesse momento das tabuinhas, quando se refere a alguns personagens históricos, eles chamam de mitologia. Então vai aí algumas dicas. Primeiro é o seguinte, precisamos saber tudo sobre a história factual de personagens como Enki, Enlil, Ninhursag, Marduk, Silzudra, Anu, Gilgamesh. E alguém vai me perguntar, como é que eu vou saber desses nomes estranhos? Tem muita informação hoje disseminada, mas eu vou dar. Tem um livro do Zacarias Sitchin, para a editora Madre, chamado O 12º Planeta, e tem muitos livros dele, um outro chamado Gênesis Revisitado. Zacarias Sitchin, editora Madres. É coisa séria. E também tem no YouTube um canal de grande idoneidade chamado Logose, assim como um outro canal chamado Incrível História, Arqueologia e Mitologia. Eu estou convidando vocês não a estudarem arqueologia, mas vocês estudarem a sua história. A história dos seus antepassados, a sua história e a história dos seus filhos. Muda tudo. Muda tudo. Só para lembrar, esses personagens que eu me referi, Enki, Enlil, Silzudra, Anu, Ninhursag, Marduk, né? Eles se encontram com outros nomes na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, que foi uma cópia dessa literatura dos sumérios, narrando historicamente o que aconteceu com o nascimento do Homo sapiens, que eu não vou abordar aqui hoje. São nas histórias reais dos irmãos Enki e Enlil que projetamos nossas mitologias, como Ismael e Isaac, Caim e Abel, Esaú e Jacó. Disputas de territórios identitários que os façam existir e serem reconhecidos. Repare essa frase que eu anoto aqui. Disputas de territórios identitários que os façam existir e serem reconhecidos. Essa é a nossa história que não acaba. Entra guerra e sai guerra, entra conflito e sai conflito, entra porradaria e sai porradaria. Com que objetivo? Disputas de territórios identitários que os façam existir e serem reconhecidos. Eu venci, eu sou o melhor, sai para lá. Essa é a história lá atrás de Enki, Enlil, Isaac
Ismael, Caim e Abel, Esaú e Jacó. Essa história mitológica que a gente tem na nossa literatura bíblica. Então precisamos fazer uma imersão na Suméria, em tudo o que aconteceu antes e depois, como por exemplo, de um lado, antes, a existência dos Anunnaki, os nossos verdadeiros pais. E do outro, Acádia, Babilônia, Egito, Pérsia, como advindos também da Suméria. Nascemos com traumas cósmicos, nascemos com traumas kármicos, nascemos traumatizados. Também nascemos dentro da gente com memórias da unidade, ainda que essas memórias sejam um pouco esmaecidas em estratos profundos da psique. A arqueoastrologia ela se ocupa dos estratos profundos da psique, onde moram esses planetas dentro da gente, que são instâncias que demandam experiências. Nascemos com traumas cósmicos. Eu digo isso porque, enquanto eu estou gravando aqui essa conversa, a gente está... existem guerras muito acima da nossa cabeça, fora do sistema solar, desde sempre. E isso influencia a gente. A psique, que é um dos territórios dos registros acásticos, ou seja, a psique que é o livro de tudo. Somos um livro de tudo, nós somos um livro de tudo, por isso nossa psique é muita areia para o caminhãozinho do nosso ego. Então, nascemos com traumas cósmicos e kármicos. Que psicologias vão acolher esses traumas kármicos e cósmicos? Traumas esses que são materializados em figuras de pai, mãe, avô, bisavô, marido, esposa. Ainda bem que a gente tem aqui, nessa existência, representações de núcleos pretéritos que mexem com traumas que eu vim resolver. Só que quando a gente percebe que é anterior, eu costumo, às vezes, eu abro o mapa e falo assim, olha, você nasceu ansiosa, você nasceu ansioso, você nasceu com muito medo, você nasceu com o sentimento de coisas que foram arrancadas dentro de você. E nunca encontrei, realmente, em 42 anos de trabalho, eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse assim, eu não, nasci tranquilo, serena. Porque quando eu falo isso, a pessoa já tem 40 anos de idade, ela já sabe que a história que teve, fala assim, pois é. Mas por que nasceu assim? De onde é que você veio? De onde é que você veio? Assim, não só os traumas, mas nós também nascemos com as memórias de unidade, experiência de unidade com a fonte, ainda que essas experiências estejam um pouco esmaecidas em estratos profundos da psique. A psique, na verdade, é um dos territórios dos registros acásticos, ou seja, a psique é um livro de tudo, ou seja, somos um livro de tudo. Repara que o ser humano é coisa para dedéu, é coisa para chuchu. O nosso ego, pequenininho, para o tamanho da areia que é a nossa psique. Ou seja, dessa jornada que vai de uma aparente cisão para experiência de unidade. Precisamos perceber o nosso comprometimento psíquico com lugares. Precisamos perceber o nosso comprometimento psíquico com lugares como Göbekli Tepe, Nazca, Gizé, Pumapunco, Sacsayhuaman. Vamos parar por aqui. Falei alguns nomes de sítios arqueológicos que são muito mais do que sítios arqueológicos, são bibliotecas vivas da nossa história. Esses lugares são algumas bibliotecas em formas de pedras, de construções, de sítios arqueológicos que parece que os arqueólogos eles têm uma explicação. Isso eram ritos de fertilidade. Faz uma coisa tão gigantesca, com pedras tão monumentais que hoje a gente não conseguiria fazer. Não estou nem só me referindo às pirâmides de Gizé, não. Estou me referindo, por exemplo, a Göbekli Tepe. Pede hoje para se fazer aquela construção na Turquia, de Göbekli Tepe,
Ver como é que é feito, não dá conta de fazer, mas faziam, porque tinha uma tecnologia mais avançada. E a pergunta, se tinha uma tecnologia mais avançada, onde estão esses seres? É bom lembrar que nós já tivemos inúmeros resets. Agora está na moda falar em reset, Agenda 2030, mas quando a natureza não promoveu os resets via natureza, os próprios seres, os próprios exoseres, dito em outras palavras, os próprios extraterrestres que aqui viveram, né, nesses últimos. Nós temos a ciência diz que nós temos 4,5 bilhões de anos aqui no planeta Terra, né? E os seres intangíveis, os seres não visíveis, os seres dimensionais, eles estão aqui há alguns bilhões de anos também, e milhões de anos, mas não com essa estrutura, que a Terra precisou fazer uma série de acomodações gravitacionais, atmosféricas e tudo para acolher aquilo que viria a ser o Homo sapiens. O que as psicologias se permitem indagar? Até onde as psicologias se sentem autorizadas a ir? Bem, imagina, eu estou com um paciente na minha frente e está claro, né, para nós dois, algumas coisas estão claras. Primeiro, falar em Terra, 4,5 bilhões de anos, sete dimensões desse planeta nosso. Primeiro, o planeta Terra, número 1, foi construído com o objetivo de ser um laboratório. 2, mais na frente a coisa foi um pouco alterada, porque chegaram aqui milhões e milhões de exilados, e isso aqui passou a ser um campo de exilados. O planeta Terra passou a ser um campo de exilados, um exílio. Para muita gente, diria que a grande maioria da população planetária veio aqui exilada. Exilada de lugares e de situações onde ela teria sido reprovada do ponto de vista moral e ético. Por isso que a turminha, nós aqui, nossa turminha, a maneira como a gente lida com o meio ambiente, como é que a gente lida conosco e com o próximo, a maneira como a gente lida com os animais, né, mostra de onde é que a gente veio. A gente foi reprovado e por isso viemos aqui para trabalhar no denso, na 3D. Terceira etapa, passa-se a partir de determinado momento o planeta Terra a ser uma prisão. Essa história de barreira de frequência, ninguém entra, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai, só sai daqui através da ascensão. Quarto, bem, a coisa vai ficando tão densa, tão escura, tão sombria, que isso aqui vira uma fazenda, uma fazenda de alimentos. Nós somos comida do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das nossas emoções, nós somos comida para alguns seres sombrios. Alguns dos quais não são tangíveis, não são visíveis, mas que estão aqui. E que de canudinho chupam esse alimento que é medo, ódio, raiva. Estranho, né? Os nossos meios de comunicação terem uma tara pela violência, pela crueldade. Quinto, tá bom, o planeta Terra é uma escola, onde expiação, regeneração e ascensão são os 3 níveis. A gente veio, por que expiação? Porque a gente veio purgar aquilo, a bagagem que a gente trouxe. Eu não me lembro, a minha psique lembra de tudo. A minha alma, o meu inconsciente lembra de absolutamente tudo. Desde quando eu me fractalizei, desde quando eu saí da fonte primordial, enquanto energia, não enquanto Sérgio, mas enquanto energia, enquanto luz, e tudo que aconteceu, só que eu não lembro, ainda bem que eu não lembro, meu ego não lembra, porque eu piraria, eu surtaria se eu fosse lembrar disso agora. Então essa escola fala de expiação, de regeneração, de ascensão. O 6º nível, na verdade, resumo dessa ópera,
planeta Terra é um manicômio, um verdadeiro manicômio. Se a gente sai um pouco, se a gente dá 2 passos atrás e observa de cima ou do alto, fala assim, gente, que hospício é esse? Não vou nem me deter nisso, que vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Agora, pasmem, também o 7º nível aqui, o planeta Terra é um paraíso. Um paraíso. E é um paraíso não porque tem oceanos, mares, florestas, pássaros, bichos, animais, crianças, mas por tudo isso que eu falei, por tudo isso que eu acabei de falar, que a barra é pesada, mas sem o qual a gente ficaria que nem hamster naquela rodinha. A gente veio aqui para ascender. E aí, já que eu estou falando de ascensão, tem 4 coisas que a gente tem que responder, tem 4 perguntas que a gente tem que responder com qual o propósito? Qual o propósito do ser humano? Qual é o dharma do ser humano? Qual é o dharma do indivíduo? Qual é o dharma do mundo? Qual é o dharma da vida? Qual é o propósito do ser humano? A gente tem que responder. Eu acho que talvez só uma dos 4 a gente tem o direito de ficar um pouco em dúvida, que é qual é a missão do indivíduo, ali do João. Mas vamos pensar com o coração e com a consciência. 4 questões que a gente tem a obrigação de saber, que elas sempre caem na prova. Número 1. Qual é o dharma do ser humano? Expansão de consciência e evolução para se tornar amor. Todo ser humano, quer saiba ou não, quer queira ou não, veio expandir a sua consciência e, ao expandir a consciência, tornar-se cada vez mais amor. Essa é a missão do ser humano. A gente pode pensar que a missão do ser humano é comprar uma casa, construir uma família. Isso tudo é a gente construir a plataforma para o foguete. Só que o foguete subir é o Dharma. A gente não constrói uma plataforma para nenhum avião, para nenhum foguete, para coisa nenhuma. Ou seja, construí uma família, não aprendi nada. Tenho uma profissão e não cresci nada. Tenho amigos e essas relações não me dizem nada, a não ser zoação e momentos de muita alegria periférica. Né? Adoro viajar e essas viagens não me fazem crescer. Ou, modestamente, mas não foi para isso que a gente veio, para essa terra tão exigente conosco. Essa terra é muito exigente conosco. Eu falei desses 7 níveis, não é para amador, não. Então, qual é o dharma do ser humano? Gente, expansão de consciência e é igual a expansão da capacidade de amar. Ponto. Não tem que elocubrar. Aí fica assim, mas qual é a missão do mundo? Qual é o dharma do mundo? Ser um campo friccional entre ego e ser. É um campo friccional, é um campo de embate, é um campo de combate, é um campo de luta entre o ego e o ser. É um campo friccional. O dharma do mundo é ser um campo friccional entre o ego e o ser. E é isso que vai gerar expansão de consciência e mais amor. E aí a gente pergunta, mas qual é o dharma da vida? A continuidade da colheita justa. A gente não tem que se preocupar com a vida. A vida já se cumpre. A vida já exerce o seu próprio dharma, que é a continuidade da colheita justa. A colheita justa é tudo aquilo que a gente colhe. A colheita justa é tudo aquilo que a gente colhe, ainda que a gente não entenda ou que a gente ache injustiça. Eu não mereci. Não existe eu não merecia isso. Esse papo é um papo, né? Eu não merecia isso. O que me acontece é aquilo que até segunda ordem eu mereço. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou evoluir, vou crescer, já não mereço mais aquilo, outras coisas virão. E aí fica a pergunta, mas qual é o dharma do indivíduo? Então, a gente não sabe, por exemplo, se você vai para a Europa de navio, se você vai de avião, ou se você vai daqui
digamos, a Porto Alegre de carro, de motocicleta, de ônibus, de avião, de trem. Mas você sabe que o Dharma do ser humano, a expansão de consciência, se tornar amor do mundo, assim, um campo friccional, ego-ser, da vida. Aconteceu o que já acontece agora. E eu? E eu, João, e eu, Maria? Pois é, eu acho que o meu Dharma é ir dessa maneira, por esse caminho, para chegar nesse lugar onde todo mundo tem que chegar. E a Maria é... E por isso, quando a gente fala de, por exemplo, mapa dármico, astrologia dármica, é a coisa singularizada, individualizada. Qual é a jornada daquela pessoa, especificamente? É porque você vai ter que chegar no mesmo lugar que todos, mas cada um vai pegar de um jeito diferente. Porque não se identifica com certas texturas, não se identifica com certas plasticidades. Tem gente que é mais rígido, tem gente que é mais sensível. Essas duas constituições vão ter que chegar no mesmo lugar. Um vai através da razão, de alguma forma, outro vai através do sentimento. Então, quando pergunta qual é o Dharma do indivíduo, precisamos observar com mais calma. Estou chegando no fim da minha fala, já deu 1 hora aqui. Para a nossa orfandade ontológica, para nós órfãos ontologicamente, lembrando que a palavra ontologia ela tem a ver com aquilo que é essencial. Então, para a nossa orfandade essencial, não é a orfandade biológica, porque muitos de nós tivemos pais presentes ou menos presentes, mas quase todos, nem todos, né? Mas muitos de nós sim. Mas não são esses pais que eu me refiro. Para a nossa orfandade ontológica, necessitamos de pais ontológicos, ou seja, referências psicoespirituais as quais nutriremos nossos corpos em autoexílio. Corpo material, corpo emocional, corpo intelectual, corpo espiritual, que na verdade estão com pires na mão, comendo mal, amando mal, conhecendo mal e tendo uma relação com Deus através de intermediários perigosos. É muito importante que nessa jornada a gente tenha referências, que eu chamo de pais ontológicos. Pais, leia-se, pais e mães ontológicos. Figuras vivas, mortas, figuras que existem, figuras que já existiram, figuras que estão em livros, figuras que estão... Eu já dei várias lives onde citei os meus 4 pais ontológicos que me seguraram pela mão e me fizeram... E eu nunca conheci nenhum dos 4. É muito difícil você saber o teu Dharma e caminhar sabendo que você tem uma anemia. Você tem uma anemia anímica. Uma anemia anímica. E você cansa. Você cansa. E aí você chega à conclusão de que você devia estar errado. O teu Dharma devia estar errado porque você não está conseguindo. Não. Você está no caminho certo, mas você não está nutrido. E não está nutrido porque você não faz a liga entre o evento e a espiral vertical. O evento, o acontecimento horizontal e essa espiral vertical. E eu trago uma definição para que é essa espiral vertical. É o fogo que liga o efêmero ao eterno, o transitório imutável, a permanente impermanência. Repara que nesse momento a gente chega na fricção paradoxal. É o fogo que liga o efêmero ao eterno. O transitório que é imutável. Por que é imutável? Porque é o transitório eterno. O permanente, a permanente impermanência. Então, quando a gente, primeiro, está perturbado das ideias, segundo, tem uma boa orientação, terceiro, tem uma guiança nesse caminho. Mas essa guiança, claro que muita gente vai dizer eu tenho essa guiança. A gente tem que ver a qualidade dessa guiança. Se é uma guiança que tem um espírito livre ou se está uma guiança institucional, uma guiança institucionalizada, uma guiança cheia de parâmetros. A maior guiança é a natureza, a maior guiança é o sonho, os sonhos, a maior guiança é você conseguir ouvir, ver, perceber os mestres
te dando as dicas, as sugestões, te encaminhando. Isso é fácil até quando se torna fácil. Enquanto não se torna fácil, a gente precisa de ajuda. Muitas vezes começa com um amigo, uma amiga, depois vem o terapeuta, a terapeuta, e quanto mais lastro tem os terapeutas, quanto mais eles estão abertos a essa atualização da psique coletiva, essas coisas, essa transição planetária, tudo que eu falei hoje, mais essa terapia tem fôlego longo, porque você vai trabalhar várias instâncias. Não só a instância da neurose, mas a instância também do estado de hiper, do estado de diferenciação e pertencimento, do estado de busca de um estado de iluminação, de um estado búdico. Ah, Sérgio, mas as psicologias não se prestam para isso. Até hoje, né? Amanhã é outro dia. Até hoje. Na verdade, as religiões deveriam se prestar para isso. Sabe que as religiões deveriam ser cupidos entre você e Deus. Na medida em que eles são a flecha que une você a Deus, a religião tem que sair de cena. Tem que sair de cena. Percebe? A verdadeira religião é aquela que sai de cena na hora que você tem um contato direto com o sagrado, uma experiência direta. Por que eu vou ficar eternamente fazendo a intermediação? Fazendo a intermediação. Eu quero um vínculo de dependência? O mesmo se dá em relação à guiança. Tem um momento que você já não é mais filho. Você é um homem e você é uma mulher. Que também é filho, que também é pai, mesmo que não seja pai biológico, você também é pai. Sabe por quê? Porque você é um educador, se tornou um educador. Você tem vários alunos filhos que aprendem, que você passa a ser uma referência. Isso está na pauta? Isso está na agenda? É para lá que nós estamos indo, quer queiramos ou não? Então, eu estou colocando que nessa jornada, para concluir, né, é um assunto que nos conclui, né? Tem muita coisa que eu falei aqui que merece encontros, por exemplo, para falar dos Anunnaki, Enki, Enlil, né? E muitas coisas que eu falei. Mas para concluir o encontro de hoje, por exemplo, o que eu estou dizendo é que a nossa jornada evolutiva depende de estar nutrido do ponto de vista da nossa alma. Não adianta, por exemplo, a gente saber para onde a gente está indo, se a gente vai cair logo em seguida porque eu estou anêmico. E essa anemia, ela é corrigida através dessa espiral vertical, desse fogo que liga o horizontal ao vertical, que liga o mundo à vida, que liga o efêmero à eternidade. Que lindo, que bacana, que legal, nossa, que gostoso. Mas eu, Sérgio, acho que eu preciso de uma iniciação de alguém que, em termos de um sacerdócio, possa me fazer sentir essa espiral vertical. E qual é a qualidade dos nossos sacerdotes? Será que os nossos sacerdotes estão a fim de não tomar o teu poder para si? Será que os sacerdotes que estão por aí estão a fim de revelar o teu poder e perceber que esse teu poder é teu e de mais ninguém? Então essa orfandade ontológica, ela precisa de referências, de mestres, de pessoas, de autores, de coisas que a gente tem uma relação antropofágica, uma relação de comida. Não é uma coisa assim, li um livro legal, de um autor legal, não. Quando eu falei dos meus 4 pais ontológicos, eu devorei os 4 até que hoje eles não são mais meus pais ontológicos. Entende? Uma das coisas da religião é que a gente fica a religião a vida inteira, porque o pai pede o pai, pede o pai, então você se sente filho. Sabe quando aquele homem ele não cresce, ele é sempre filho, ele casa com uma mulher e ele se coloca como filho. E a mulher não cresce, se casa com um homem e se coloca como filha. A verdadeira religião, a verdadeira psicologia é aquela que não
pega o teu poder e fica, porque esse processo de transferência, sim, esse poder é teu. Porque não adianta você tomar um caminho certo se você está faminto da costura, do alinhavo, dessa liga que te une não só ao universo ascendente como ao teu mundo interior. Gente, resumo da ópera. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos chegando nos finalmente. Se alguém tiver alguma observação, que marque outros encontros. O resumo da ópera é o seguinte: eu sou um amante imodesto das psicoterapias. Existem muitas psicoterapias, eu sou muito respeitoso. Claro que tem picareta em tudo que é área, em todas as áreas, na ciência tem picareta, em tudo que é lugar tem picareta, nas religiões e tudo mais. Mas isso não interessa aqui, isso a gente já sabe. Eu sou um apologista, quanto mais das inúmeras psicoterapias. Nós estamos num momento do século XX para cá, onde o eu está no divã. Nós estamos agora numa transição planetária muito aguda, uma transição de era muito aguda, onde vai demandar um amadurecimento desse ego, desse processo emocional e psicológico. Vamos precisar dessas referências, desses mestres ontológicos, desses terapeutas mais evoluídos, mais maduros, desses psicoterapeutas mais crescidos do ponto de vista espiritual, que não tenham medo de, entre aspas, trair determinadas correntes, porque certas correntes, elas fizeram um enorme sentido numa determinada data. Mas há uma emergência da psique coletiva que a cada década, a cada 20 anos, a cada 30 anos, emerge dentro da psique coletiva novas demandas, que aquela corrente de 1920, 1930, 1890, não acolhe mais. É importante que a gente possa viver, entre aspas, uma saudável traição a algumas correntes em nome de atualizações, não de atualizações modernosas, mas de atualizações, de upgrades da própria psique coletiva. Nós estamos vivendo uma era agora que não é só a era da tecnologia, é a era do despertar, é a era da iluminação, é a era de Budas, dos Budas, de a gente identificar os milhares de Budas que existem no planeta Terra vivos hoje, os milhares de Cristos que existem hoje em vivos, né? E perceber que nós somos um deles. Mas na medida em que a gente está identificado nessa era da desidentificação, na medida que a gente está identificado com a cisão, com a parte, com o pequeno, eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, eu preciso de um pai, de uma mãe, de uma esposa que me cuide, de um marido que me cuide. Escuta, eu preciso já estar bem grandinho, eu preciso já estar bem grandinho. Gente, por mim eu me calo, mas só quero dar uma olhada aqui. Obrigado pela fala, Sérgio. Quem mais temos aí? Alguma? Acho que não, né? Não tem nenhuma pergunta, não é isso? Quais foram seus 4 mestres? Eu não vou desenvolver esse assunto, que eu já falei bastante sobre ele, mas eu tive quatro pais ontológicos que, por ordem cronológica, primeiro foi Carl Gustav Jung, e ele me pegou pela mão e me mostrou o arquétipo, o símbolo, e fez que eu lesse certos textos com um olhar mitológico, um olhar simbólico. Isso, para mim, foi uma revolução. Logo em seguida chegou Johann Sebastian Bach, por conta de ter feito a escola de música do FRJ, e ele fez toda a sonoplastia da minha busca de mim mesmo. Só que mais do que sonoplastia, a música de Bach evidenciava o épico que é a existência de cada um de nós mortais fazemos parte de um épico. E a música de Bach trazia para mim, e traz até hoje. O terceiro pai ontológico foi Samuel Beckett, onde eu lia os textos dele, e através da minha leitura dos textos, eles acabavam corrigindo os meus textos. E eu acabei ganhando alguns concursos de dramaturgia por conta da correção que Beckett fazia em cima dos meus textos. Correção essa, evidentemente, feita pelo meu imaginário. Por eu nunca ter perdido esse menino dentro de mim, eu conseguia ler os textos, e esses textos do Samuel Beckett faziam com que eu fizesse uma releitura dos meus também. E por último, eu tive, talvez, quem sabe, não sei,
um dos maiores pais ontológicos, que foi Bhagwan Shree Rajneesh, que ele entrou chutando a porta, me pegou pela mão e disse assim: escuta, se você banca, você pode. Ou seja, se você descobrir que você quer fazer isso ou quer fazer aquilo e te dizem que não pode, mas se você banca, faça, pague para ver. Isso foi libertador para mim porque eu fui saindo do universo moral, que eu vim de uma família católica, né? Então fui me afastando desse universo moral de pecado, de bem e mal, e fui percebendo que tudo pode ser, tudo vale a pena se a alma não é pequena, tudo vale a pena se está no Dharma. Até você pode roubar, até você pode matar, se isso está no Dharma, se isso tem uma anuência que vem do alto. Me lembro de uma passagem da história do Gurdjieff, onde ele, para buscar os mestres dele, ele precisava de grana para a viagem, e ele pegou uns pardais, pintou de amarelo e vendeu como canário. E aí, com esse dinheiro, ele prosseguiu a viagem até encontrar os mestres dele. Se você for pensar assim, puxa, o cara ele não foi legal, ele enganou pessoas. Enganou pessoas em nome de algo maior. Sabe, quando era criança, a gente via sobre Robin Hood roubar os ricos para dar para os pobres, né? Tem coisas que o Dharma acolhe. Então, esses foram os quatro pais ontológicos. Eu digo foram porque não são mais. Por onde começar, Sérgio, diante de tanto conhecimento que vocês... Por onde começar? Será que você já não começou? Eu acho que você já começou. Eu acho que talvez a pergunta fosse outra. Como nutrir essa continuidade? Como potencializar essa minha continuidade do processo? Samara, essa live ficará gravada sim. E essa transição planetária? Pô, no adiantar da hora você vai me perguntar da transição planetária. Podemos fazer um encontro sobre a transição planetária para deixar os nossos cabelos em pé, tá? E a nossa libido também. Gente, partirei. Um beijo no coração. Foi muito bom e a gente vai se falando. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Bom final de domingo e até breve.